Então, gente, olha só, vamos com o básico aqui. Operadores aritméticos básicos. É o que a gente usa no dia a dia, né? Mais, menos, vezes, dividido, ó. Mais, menos, vezes é a estrelinha. O asterisco, dividido é a barra. O chapéu, né? Isso aí são os operadores comuns. Aí aqui eu coloquei a raiz quadrada e aqui você já começa a ver um pequeno detalhe aqui. Importante, eu até destaquei aqui embaixo para vocês, ó. Importante isso aqui. O SQRT é o que a gente vai utilizar para raiz quadrada, tá? O SQRT é o que a gente vai utilizar para raiz quadrada. E aqui a gente vai ter aqui, eu coloquei um lembrete aqui com relação a isso aqui, ó. Gente, quem abraça o argumento aqui não são parênteses. Se você escrever assim, SQRT com parêntese 25, ele não vai entender, né? Ele não vai entender. Você precisa escrever SQRT assim, ó, com o 25 sendo abraçado por colchetes, tá joia? Bom, aí se você colocar também outra coisa, todo comando do matemática ele começa com letra maiúscula. Todo comando matemático começa com letra maiúscula. Então, se você colocar assim SQRT com S minúsculo, ele não vai entender. Ele não vai entender. Tem que começar com letra maiúscula. E quem abraça o argumento são os colchetes. Beleza? Então é isso. Bom, outra coisa, a respeito dessa questão de maiúsculo, estou chamando a atenção aqui dos maiúsculos, né? Por exemplo, cosseno. Você coloca o cosseno com o C maiúsculo. Né? E não pode colocar parênteses aqui não, tem que ser colchete, né? Tem que ser colchete aqui, ó. O seno você também coloca com S maiúsculo. É sim que no caso escreve aqui, né? E depois aqui colchetes também. Exponencial começa com letra maiúscula. De tanto você usar, você vai acabar acostumando. Você vai falar assim, isso aqui é natural, né? Com o uso você vai ver que isso é bastante natural. Beleza? Então os operadores aritméticos são os que a gente está acostumado. A raiz quadrada tem que escrever o SQRT com S maiúsculo. E quem abraça os argumentos, né, são sempre colchetes. Beleza? Olha aqui, ó, operação simples. Vamos supor que eu queira colocar 2 vezes 3. Né? 2 vezes 3 você pode colocar assim, 2 vezes 3. Outra coisa importante aqui também. Se você der um Enter aqui, ó, se você der um Enter, ele vai mudar de linha. Mas você quer executar o comando. Para executar o comando, você segura o Shift e aperta o Enter. Aí ele vai executar. Tá vendo lá que deu 6? Ele está mostrando 6. E aqui você pode ver aqui que tem IN e tem OUT. I é de Input e A é de Output, né? Lembra, aqui está no 15 porque eu já tinha testado aqui antes dessa aula. Então eu já tinha testado aqui, ele foi aumentando essa numeração. Na medida que você vai entrando com mais comandos, ele vai aumentando esse número aqui. Mas assim, ó, é interessante você observar que aqui no matemática, se você der um espaço, o espaço ele entende como vezes. Aqui, ó, se você der uma barra de espaço aqui, ele vai e já entende que é vezes. Ó, segura o Shift e aperta o Enter, entendeu? Ó, se eu escrever 2 elevado ao cubo, segura o Shift e aperta o Enter, olha lá, ó, ele vai dar o 8, né? Agora, olha só para você ver, ó, se eu escrever aqui raiz quadrada de 2, ó, se eu escrever assim raiz quadrada de 2, segura o Shift e aperta o Enter, ele escreve a raiz de 2, ele não chega como é que eu posso dizer? Ele não chega aqui a mostrar um número decimal, ele só mostra o símbolo raiz de 2. Você pode obter o decimal que aproxima desse número se você colocar um ponto zero ali, por exemplo. Se você pedir para ele fazer alguma coisa com um número escrito na forma decimal, lembrando que quem separa aqui os décimos das unidades é a vírgula, desculpa, é o ponto, nós usamos a vírgula, mas aqui é o ponto, tá? 2,3 pra gente é 2,3 aqui, ó. Se você segurar o Shift e apertar o Enter, olha só, ele vai te dar a resposta como número decimal. Se eu falar assim, ó, eu quero saber qual que é a raiz quadrada de 2,3, segura o Shift e aperta o Enter, ele te mostra lá qual que é a raiz quadrada de 2,3, ok? Tem um jeito também de você transformar o número, se você transformar... Opa, boa noite, Elberson. Boa noite. Tem um jeito aqui de você transformar um número real em um número decimal.
é você usar esse nzão. Então nzão é tipo uma variável reservada, você não vai usar ela para outra coisa. Você vai usar ela, é um comando, esse nzão ele é um comando. Então se você colocar assim, nzão de pi, ele vai te dar o valor do pi, né? Mas como número decimal, Lembra que pi começa com P maiúsculo, todo comando do matemática começa com a letra maiúscula. Se eu colocar assim, n de pi, ele vai me dar 3,14159. Se você quiser uma quantidade maior de casas decimais, você pode colocar vírgula e falar assim, eu quero o pi com 10 casas decimais. Aí eu seguro o Shift, aperto o Enter, olha lá, ele me dá com 10 casas. Se eu quiser com 1000 casas, 10.000 casas, vai. Ele me dá, aí ele demora um pouquinho para calcular, né? Não devia ter colocado tanto assim, olha aí, ó. Mas ele me dá o pi, aqui está o pi com 10.000 casas, né? 10.000 casas. Vamos voltar para cá, pro comecinho. O padrão dele, se você não colocar nada, são 5 casas, ó. 5 casas, o pi com 5 casas. Aí você tem que o meu computador é um pouco franzino, é por isso. Mas enfim, aí, por exemplo, olha só, eu coloquei aqui um exemplo para mostrar para vocês. Se você colocar assim, ó, 4 dividido por 12, a gente está falando do basicão aqui, tá, gente? Ó, segura o Shift e aperta o Enter, ele vai te dar na forma de fração. Se você quiser na forma de número decimal, basta você colocar um deles como sendo ponto alguma coisa. Ele vai te retornar esse número aqui. Eu também poderia colocar assim, ó, nzão de 1/3. Ele vai me dar 0,333. Ok? Olha aqui, ó, logaritmo da exponencial de 2. É lógico que tem que dar 2, né? Porque essas funções não são opostas uma da outra. Pois é. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais, porque acho que vocês já entenderam aqui como é que funciona, né? Ó, raiz de 50, ele simplifica para você, ele simplifica. Se você quer o número decimal é relativo ao número real, né, correspondente ao número real, coloque nzão do que você está ali que ele vai te responder aqui, beleza? Agora isso aqui, ó, vamos lá agora para mexer com